permite que o filho peça algo. Então, esse trauma que eu vivenciei, que eu paguei muito caro na minha vida, dessa mãe que morreu muito cedo, porque uma coisa é o adulto entender que uma mãe morreu por isso ou por aquilo, um acidente, um infarto, um câncer ou coisa assim. E outra coisa é a criança que vive aquilo como um abandono. Uma criança, quando sofre a perda de um ente querido, ela se coloca como causa, não é? Podendo até lá dentro ficar um registro dentro dela, como se ela não tivesse sido muito boa, como se ela tivesse sido a causa dessa morte, dessa ida, não é? desse ir embora. Isso os filmes exploram muito, os livros exploram muito esses sentimentos numa criança. E então eu me lembro que trabalhei isso ao longo das análises, mas um último tempo da minha análise eu fui fazer em Buenos Aires. E para ficar 2, 3 meses acabou durando 6 anos. E depois me perguntei por que Buenos Aires? Porque eu vi que eu precisava ainda chorar a morte da minha mãe. Eu não havia chorado o suficiente a morte da minha mãe. E Buenos Aires, como ninguém me conhece, eu saía das sessões de análise. O consultório do meu analista lá era próximo do cemitério de Recoleta, da Recoleta, onde tem o túmulo do Perón, que é um lugar de visitas e uma praça muito bonita, e eu saía e ficava rodando ali, andando, feito um peru tonto, chorando, chorando a morte dessa mãe. E me ocorreu uma coisa muito importante naquela época, que foi que eu pude perdoar essa mãe. Eu pude perdoar essa separação, essa morte. Eu pude perdoar o abandono dessa mãe. Foi pela primeira vez que eu pude equacionar essa questão de romper esse traço identificatório com essa mãe morta, que eu carregava dentro de mim. Quando nós perdemos um ente querido, nós carregamos traços, não é? Pedaços, partes desse ente, passa a ocupar lugar na nossa vida. E nossa vida fica um tanto quanto limitada. Sim. Porque... filhos que perdem mães ou pais, eles podem recuperar com a presença de uma outra figura materna? Sim, com ou paterna? Bons substitutos, professores. Eu tinha também uma dificuldade da presença do meu pai como educador, como orientador. Eu tive em minha vida uma grande companheira. Eu tive na minha vida alguém que me ajudou, que me permitiu sobreviver, que foi a solidão. A solidão foi alguém que me acompanhou e que me ajudou muito. Muito, muito, muito. E na adolescência, quando eu tive uma crise violenta, porque eu só fui ter a crise da perda da minha mãe na adolescência. Parei de estudar 3 anos, uma vida louca. E então comecei a trabalhar num ateliê de pintura, como faxineiro, e depois fui aprendendo, não é, as questões relacionadas à criação, à arte, essas coisas todas, e encontrei um pintor de origem italiana, Adelino Malagoli. Aldo era o irmão dele, um primo distante, eram 2 irmãos, mas o Adelino Malagoli como um substituto do meu pai. Eu tinha o meu pai em casa, mas esse pintor, ele funcionou como pai, porque o pai, ele é uma função, ele não é necessariamente a pessoa que tem uma relação sexual com uma mulher, ou aquele do registro civil, ou aquele provedor, ou até mesmo um educador. O pai, ele resgata, ele te dá suporte a poder caminhar, não é? Pelo viés do simbólico. O pai introduz
essas aventuras do campo do simbólico, de você poder pensar e exercer melhor o campo da palavra. Então, eu fui trabalhando essas perdas e realmente a coisa culminou com essa equação na minha cabeça, de poder perdoar esse abandono da mãe. E então nasce esse livro como alguma coisa que mostra questões educacionais, questões que se passam entre um homem e uma mulher, e questões de uma função simbólica da mãe, de uma boa mãe, a partes que eu vou trabalhar, que mãe é mãe, que eu poderia ter escutado a minha mãe e coisas assim. É muito difícil definir o que é uma mãe, né? Mas mãe é tudo, né? Mãe e muito difícil para ela também. Uma mãe, quando tem um filho, se separa do filho, coloca esse filho na vida, oferece esse filho para a vida, e que depois vem alguém, um homem, uma mulher, e forma aí uma conjugalidade, uma parentalidade, no sentido de uma nova família, abrindo para uma nova geração. A mãe sofre, ela sofre. É difícil para ela, né? Muitas perdas, e deve ser. Acho que só a mãe sabe o que é isso. Doutor Nazar, é um prazer estar aqui ouvindo as suas explicações sobre o psique, né? A psicoanálise. E eu só agradeço mais uma vez a oportunidade e peço desculpa a gente não poder continuar mais, mas pretendemos no programa Reflexões ainda conversar sobre outros assuntos, como, por exemplo, a depressão. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês também.